O que ficou do jogo contra o Juventude, e também vi que vocês discutiram isso também na parte inicial, é de que o primeiro tempo agradou muito. E a gente viu um Inter, né, com um sistema no 4-4-2, com uma estrutura ali atrás do Alan Patrick, e me parece, até pelos elogios que foram feitos pela comissão técnica do Ramon e também do Emiliano Dias, de que é uma partida, né, um ponto de partida para o que vem por aí, ou até que eles tenham... Né, para repetir contra o Corinthians. Para repetir contra o Corinthians, exato. Eu não sei, eu vi o jogo ontem à noite. Até mando um beijo. Ontem foi aniversário da minha filha. Opa, beijo da do Maria sábado. Rita, minha linda. E aí tava envolvido com o aniversário dela e tal, no sábado, e assisti o jogo ontem à noite, já sabendo do resultado. Então tu tem um outro olhar do jogo. Pra mim, o Inter no primeiro tempo foi beneficiado primeiro pelo Nenê, que é um cara que desequilibra muito hoje, infelizmente, para baixo o time do Juventude. E por um time mal escalado. Fisicamente, o Nenê não consegue suportar o jogo, né, apesar do talento dele. E o Inter foi beneficiado pelo erro do Nenê e a transição. Então, a presença do Nenê e também o erro do Nenê, que deu pro Inter a única situação de gol do jogo. Mesmo no primeiro tempo, eu fiquei um pouco assombrado pela falta de criação do time. Pela capacidade criativa, pela falta de capacidade criativa. No segundo tempo piora porque o Juventude coloca a Valéria, o Bilu, que pra mim desequilibra o jogo, e o Enio, abre o campo e começa a ter vantagem sobre o Inter, e o Juventude empurra o Inter pra trás. Mas mesmo o primeiro tempo, embora a vantagem, ele não foi um primeiro tempo de qualidade. Ele foi um primeiro tempo de sobrevivência, de resultado. Valéria, quem é que pode voltar na quarta? Vamos lá. Em relação à defesa, tem voltas importantes. A Aguirre e o Bernabé, né, nas duas laterais. O Juninho também volta e acho que assim, o Juninho vinha jogando como titular. Nesse momento, eu deixo a dúvida com o mercado. Acho que ainda o mercado vai ser... Eu também acho, mas eu ainda deixo a dúvida. Ele ganha a possibilidade de um 3-5-2. Também. Só que eu, assim, Vaguinha, aí só acho até mesmo, porque tá? volta o Bernabé, né? Volta o Bernabé, exatamente. De que tem a situação que é muito pouco tempo de trabalho, né? A representação foi ontem, tu tem hoje e amanhã para definir o time. Uhum. Então, é isso que torna também, e como o primeiro tempo, assim, de um ponto de partida, acho que pode ter a repetição. Tanto o Ramon Dias como o Emiliano, eles comentaram que tem muito trabalho pela frente, mas que eles olham de uma forma global, que precisa melhorar tanto no aspecto defensivo como no ofensivo. Então, para a defesa tem essas voltas. Inclusive, né, eles comentaram, especialmente o Emiliano, de que tinha muitos jogadores, né, que ficaram de fora, que não era uma desculpa, mas que, enfim, né, para essa próxima rodada teriam essas voltas. Eu já falei no sistema defensivo. A situação do Thiago Maia ainda é uma dúvida. Ele tem um quadro de lombalgia. Hoje ele ficou mais uma vez na academia, né, não foi para o campo, então ainda deixa essa dúvida. Situação também do Richard aqui, que é uma opção, né? Tem um desconforto no quadril, não foi para Caxias do Sul, também permaneceu na academia. Me permita uma parte, o Luiz Otávio se garantiu como titular? Eu acho que sim, pelo que jogou, sim. Eu também acho. Pelo menos em relação ao Thiago Maia, a primeira opção. A regra que nós nunca podemos esquecer é a lei de Guerrinha. Ele estava há muito tempo pedindo passagem. Aí ele joga e dá certo. Qual é a chance de ele continuar no time pela lei de Guerrinha? Nenhuma. Mas vocês viram o Luiz Otávio produzir? Olha, perto dos outros que estavam jogando ali. Nossa Luiz Otávio. Não, mas é que você tem que ter um contexto, né? O Luiz Otávio, a bola não passou por ele. E isso é um outro ponto que me chamou a atenção. A dificuldade do Inter de saída de trás é bola no lateral, o Juventude abafava o lateral, bola pra frente. E muitas vezes eles... Porque antes do jogo me chamou a atenção nas imagens da TV que ele conversa com o mercado dá muita orientação pra ele, e ele argumenta e mostra com os dedos. No intervalo eles voltam a dialogar. Exatamente. Só que a bola não passa por ele. A função do Luiz Otávio em Caxias era proteger os zagueiros. Mas é que... Quem tinha que sair com a bola era o Romero e também o Bruno Henrique. Entendeu? Os dois aí que estavam lateralizados para sair com a bola. Só que eles também não saíam com a bola. O Internacional no primeiro tempo foi bem defensivamente, muito pelo menino. Muito pelo menino. A ideia era o Inter tinha que ter sempre 5, no mínimo 5 atrás da linha da bola. Os 4 da linha de defesa, porque os 2 lá atrás não passaram nunca, mais o Luiz Otávio à frente deles. E a saída de bola era laterais e zagueiros, e se tivesse muita segurança, assim, 101% de segurança, de dar um passe reto, senão era a bola pro Carboneiro. Um volante que estava à frente do Luiz Otávio deu um gol para o Fluminense. E o outro não consegue caminhar. Tá. Vamos lá, vamos trazer o seguinte. E aí tu quer que o Luiz Otávio produza alguma coisa? Na sexta-feira se aposentou o cara que mudou o ofício de volante, né, o Busquets.
cara mudou o ofício de volante. Quem mudou foi o Maicon. Tá. Então foi o segundo a mudar. O primeiro foi o Maicon. Era o monstro, claro. O Busquets era o monstro. Não, mas tá. O primeiro, o segundo. Mais gente, tem Falcão, não vamos brigar primeiro com o César. Né? Não vou falar. O segundo cara mudar o ofício mas dava de volante... para comentar com o César que Busquets e Maicon jogariam juntos. Não um ou outro. Busquets é primeiro, o Maicon é segundo. Mas, enfim... Vamos sacanear, vamos lá. Só pra sacanear. Não, mas na sexta-feira se aposentou o cara que mudou o ofício de volante. Tem um antes e um depois dele. Nós tínhamos até então, a função do volante é essa que o Luiz Otávio fez no sábado. De destruir. Tu não pode ter um jogador em campo apenas para destruir. Pode. Esse cara que tá jogando na frente do zagueiro, ele tem que ter a leitura de vir dar um passo para trás, a não ser que seja a orientação deles de não fazer a saída de 3, mas a bola tem que passar por ele para que ele distribua o jogo. Nitidamente foi orientação. A bola, ou os zagueiros não viram nele ainda a segurança, porque capacidade a gente já viu que ele tem, a segurança de fazer essa saída. Léo. Porque o Inter não pode ficar jogando o tempo todo com bola longa. Não, mas nitidamente foi orientação. O Antony deu chutão. Eu nunca fazia tempo que eu não via o goleiro dar chutão. Mas a sua pergunta é boa, mas ela tem que ser contextualizada para responder. Você acha que o Luiz Otávio jogou tudo isso? Digamos que a pergunta fosse essa. Não, a questão é, o Luiz Otávio jogou tudo isso comparado a quem estava jogando naquele lugar. Ele não pode perder a vaga no time pro Richard, mas é baixa, muito menos pro Bruno Henrique, ainda que um seja 8 e um seja 5. Não dá. Não. A gente já viu o Luiz Otávio nas vezes que jogou, tendo mais fluência, trocando passes, enfim. É que a régua do Inter tá baixa. E o primeiro jogo do novo treinador, sem tempo para treinar e com 6 desfalques, foi ser super conservador. Primeiro, eu não vou perder esse jogo. Eu estava no Globo Esporte ainda, então eu não pude, lá em Alvorada, eu não pude ouvir o início do programa. Vocês já falaram sobre o Paulo Soares? Alguma referência? Sim, dedicamos o programa dedicado a ele. Que beleza. Então eu só vou assinar junto, porque raramente eu vi alguém, César, ter uma unanimidade positiva tão extraordinária como o Paulo Soares, que eu não conheci pessoalmente, mas eu só ouvi referência elogiosa a ele de todo tipo de jornalista. Ele era um querido. Então, o Inter faz agora também na sua rede social uma nota aqui lamentando o falecimento do jornalista Paulo Soares, o amigão. Bom, ainda em relação ao time, o Antony vai seguir entre os titulares, informação que foi trazida pelo nosso colega Rodrigo Oliveira, de que o Rocher ele teve uma lesão no pé esquerdo, o Inter ainda não confirma essa lesão e tem uma previsão de cerca de 4 semanas para que ele retorne. Então, o Antony vai ganhar essa sequência entre os titulares. Bom, Debona, a Interativa hoje, inclusive, ela aborda esses assuntos, né, sobre o que o Inter precisa melhorar, né, de forma mais urgente. Então, tem a questão do padrão de jogo, tem a questão física dos atletas, né, que no segundo tempo isso pesou. Tem a questão da eficiência do ataque e também os problemas da defesa. Só isso. Padrão de jogo, a parte física, eficiência do ataque, consistência defensiva. O que ele acha mais urgente. Mas eu queria chamar atenção para esse aspecto defensivo. O Inter tomou gols nos últimos 14 jogos de forma consecutiva. É a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Bom, e isso também está ligado diretamente ao ataque, né? Quando você toma, você precisa fazer mais. Então, isso é um ponto também. Vem aí o Corinthians na quarta-feira e um Corinthians que também vem desfalcado. Já falamos do Yuri Alberto, que está suspenso. O Memphis Depay não fica à disposição ainda para quarta-feira. O Garro volta? O Garro ainda não. Também é uma lesão. Só notícia boa. O André Ramalho está fora. Precisamos falar do Yuri Alberto, né? Ele publicou um pedido de desculpas agora. Se eu sou da cavadinha. E o pior é que o pedido de desculpa, eu acho que também é caso de multa. E o pior é que o pedido de desculpas ainda tem ali. Cara, o pedido de desculpas tem que ser desculpas assim com a palavra incluída, desculpa, né? E sai. A pedido de desculpas assim, que bom que eu consegui fazer o gol depois. Sim. E aí eu tirei um pouco do peso. O pedido de desculpas, ele tem que faz o do pênalti, o segundo é 100%, com humildade e não com... Esse número que a Valéria traz, ele para mim resume muito do que vai ser o Inter no final, na reta final. Ele é a terceira pior defesa. São então, 37 gols em 24 rodadas. Então, o Ramon Dias, embora seja um modelo que não é aprazível de se ver jogar, ele não está errado em fechar a lojinha, fazer barricadas na frente da área e numa escapada fazer um gol e golear de 1-0. Claro, que o Grêmio gancho importante. Vai ser com sofrimento até o final, gancho importante. É o único caminho. O discurso dele, um tempo atrás. O discurso de que
Ele chegou falando que tem que ser protagonista. Não. Isso é tudo. Hoje essa palavra já não existe. Protagonismo aonde? O ano que vem, pode ser. Dá pra pensar num time pra quarta sem a figura do centroavante, apostando em mais velocidade para ser escapado? Acho que não, ao contrário. Não, porque tem que ter um cara na frente pra segurar a bola. E o Corinthians não toca na bola, né? É que essa é a chamada posição de fala do Corinthians quarta-feira, né, Debona? Quarta-feira quem tem essa posição de quem reage sou eu, é o visitante que não tem Depay, que não tem Garro, que não tem Yuri Alberto. Não tem Carrilho. Essa análise... A bola vai ficar no intervalo. Ninguém dá o centro. No centro e ninguém toca na bola. Eu tava pegando aqui, o Léo tem tanta razão nisso aí, olha só que loucura. O Inter é o 8º melhor ataque do campeonato. Ou seja, ataque, em tese... Gols ele faz. Né, não é bom, mas tá ali, 8º ataque. É só ver o Grenal, fez 2 gols e perdeu. E na defesa, o Inter tem o mesmo número de gols sofridos do Bragantino e depois ele ganha do Juventude, do Fortaleza e do Vitória, porque do Sport ele não ganha. O Sport tomou um número menor de gols que o Inter. Brincadeira, cara. É uma coisa assim. Brincadeira. E o Grêmio, por exemplo, tem quantos gols sofridos? 31, tem 6 de diferença, não é nenhuma Brastemp então, também. Tá claro que não tem essa de ser protagonista, nada disso, é arrumar a casinha. Ou é a linha de 4 lá atrás, ou vai ser uma linha de 3 zagueiros, com muita proteção, fazer um jogo de luta, muita pegada quarta-feira. Tá aumentando aí a previsão de público, era de 20, acho que vai para 25. O Inter é um dos piores mandantes também, né? Uma luta, uma guerra, 1-0, gol cagado. E era isso. E só pra... O Inter tem reforçado muito nas suas redes sociais. Faltava uma palavrinha dessa no sala, né? Sem o Pedro aqui, né? Muito papo e mami, Mas o Inter tem reforçado. Eu tô me lembrando aqui, vocês viram o recorte do Neto sobre o Yuri Alberto? Sim. Ele disse assim, com todo respeito, a você, a sua família. Mas vai! O Inter tem reforçado muito nas redes sociais, né, a série de promoções que faz pro jogo de quarta e também pensando no jogo contra o Botafogo, mas sócios em dia, tem aqui algumas promoções, por exemplo, carteira vermelha, que é o caso do Vaguinha, ingresso com custo 0 para acompanhante, sócios que estão em dia também no mês de setembro, nas categorias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo, tem o ingresso gratuito também para entrada e para o acompanhante é R$50. Então são várias promoções que o Inter está fazendo. A última informação que eu tinha era de uma projeção de 20 mil torcedores inicialmente, né, nessa segunda-feira, mas também criando essa mobilização, e o Emiliano comentou na entrevista que o Beira-Rio ele precisa voltar a ser a fortaleza do Inter. A minha esperança está numa melhora, num ajuste aqui ou outro ali que o Ramon pode fazer, e na torcida. E no Beira-Rio. O Beira-Rio precisa voltar a fazer diferença. O Inter tem ótimo aproveitamento, né, em jogos no Beira-Rio e em campeonatos brasileiros. Esse ano fugiu e a gente precisa voltar. E é isso aí. Olha, quase abriu os portões. Isso aí é quase abrir os portões. Qual é a expectativa que tu tinha hoje da manhã? 20 mil. Acho que agora aumenta depois dessa notícia, né? Tem que ir no jogo, gente. A projeção é anterior, né? Isso, mas essa campanha de promoção já vem sendo feita pelo Inter nas redes sociais. Também para quarta-feira. Então, é um horário 7h30 que ele é bom, né, pro torcedor em dia de semana. Claro que quem trabalha às vezes é um pouco mais complicado, mas ele não é tão tarde assim. É isso, amanhã a Gaúcha não terá hoje nos esportes na quarta-feira, porque já será pré-jornada desde as 5h30. Da mesma forma que foi Grêmio e Botafogo no meio da semana. A gente fez de lá. Mesmo modelo. Muito bem. Valeu, Valéria. Valeu, último treino, só reforçando amanhã e a definição do time.